Então sejam bem-vindos aí à nossa penúltima aula, né, de controle de qualidade em farmácia de manipulação ou farmácia magistral, como vocês preferirem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de capacitação e treinamentos na farmácia de manipulação. Como que a gente garante uma qualidade contínua. O tópico de hoje vai ser mais voltado para os farmacêuticos que estão entrando na farmácia de manipulação. Então a gente vai falar mais direcionado para para as pessoas que almejam, né, entrar aí na farmácia de manipulação e para vocês sentirem um pouquinho já da responsabilidade que é ser um farmacêutico de farmácia de manipulação. Tá? Na próxima aula a gente vai focar mais em treinamentos de colaboradores, mas nessa aula aqui, capacitação e treinamento para farmacêuticos. Interessante a gente pensar nessas duas palavras, né, capacitação e treinamento, que são palavras diferentes. Quando a gente fala capacitação, você está capacitando uma pessoa a realizar um serviço. Muitas vezes ela não sabe ou não conhece como se trabalha com aquela rotina. Né? Não porque ela seja ignorante ou porque ela estudou mal, não é nada disso. Muitas vezes porque é uma rotina nova a ser implantada na farmácia de manipulação. Então você tem que capacitar a pessoa a trabalhar aquela rotina para atender uma legislação que entrou em vigor, né, capacitar aquela pessoa porque ela vai precisar cobrir a outra pessoa que vai sair de férias, né, ela vai precisar mudar de setor, né, por algum motivo ou outro, ela recebeu uma promoção e você precisa capacitar aquela pessoa. O treinamento, geralmente os treinamentos ocorrem dentro de coisas que as pessoas já conhecem. Então você treina ela, tá? E você refina aquele conhecimento dentro de um processo daquela empresa que você está trabalhando. Então o treinamento você faz uma refinada ali no conhecimento da pessoa e treina ela para trabalhar conforme aquela empresa exige ou aquela legislação exige. Então, a gente tem essas duas diferenças, quando você quer capacitar ou quando você quer treinar uma pessoa. Né? Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, capacitei ou treinei, fiz um treinamento, mas tem essa diferença aí suave entre essas duas palavras. Tá? Eu praticamente gosto de capacitações, porque isso sempre me ensina coisas novas. Tá? O treinamento, muitas vezes, as pessoas acham maçante. Nossa, isso de novo. Por mais que precise ouvir aquilo 2, 3, 4 vezes, treinamentos às vezes cansam. Capacitação, não, você fica empolgado. Nossa, vou aprender uma coisa nova, vou melhorar alguma coisa ali no meu currículo. Então vamos começar introduzindo. Então toda a equipe, inclusive o pessoal da limpeza e manutenção, eu falo inclusive porque muitas vezes são pessoas de ensino médio ou um pouco abaixo, né? Então as pessoas às vezes deixam eles um pouco de lado, mas são fundamentais para a nossa empresa, para a nossa farmácia de manipulação. O que seria uma farmácia de manipulação sem limpeza? O que seria uma farmácia de manipulação sem manutenção de suas estruturas? Então, são pessoas muito importantes e que precisam ser também inseridas nos processos de treinamentos e capacitação para que elas não façam coisas fora da legislação. Deve, inclusive, entender por que estão fazendo aquilo. Tá? Não é simples você limpar uma farmácia e se você contrata uma pessoa, por exemplo, que é analfabeta, que não sabe ler nem escrever, né, ela não vai saber colocar os produtos em ordem alfabética, que é o básico da limpeza de uma farmácia de manipulação. Então, todo mundo deve ser motivado a receber treinamento inicial e continuado, incluindo instruções de higiene, saúde, conduta e elementos básicos em microbiologia relevantes para a manutenção dos padrões de limpeza ambiental e qualidade de vida. Tá? Então, o colaborador ele tem que se cuidar também na questão de higiene pessoal, na sua saúde, para que isso não afete os resultados que estão ocorrendo dentro do laboratório. Tá? E aí você tem programas que trabalham com isso também dentro desses treinamentos. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Então, todos os treinamentos devem ser registrados, contendo, no mínimo, a descrição das atividades de capacitação realizadas, o que você fez para capacitar as pessoas, né, o que você deu de conteúdo ali, a data da realização, a carga horária, o conteúdo ministrado, a lista de presença com as respectivas assinaturas, bem como a identificação e assinatura do profissional, equipe
ou empresa que executou o treinamento ou curso. Então, os treinamentos devem ser avaliados também quanto à eficácia com ações que assegurem o seu entendimento. Aqui nessa lista aqui não tem, mas além da data de realização, você já estipula um prazo para ter uma data de avaliação, data de realização, data de avaliação, para você avaliar se aquele treinamento foi eficaz. Tá? Então, você pode avaliar ele dentro de um mês, dentro de um trimestre ou dentro de um semestre, para saber se realmente teve uma mudança comportamental, se houve alguma melhoria nos erros ou se houve algum problema que foi sanado com aquele treinamento. Todos os funcionários devem ser capacitados quanto ao cumprimento da legislação sanitária vigente, bem quanto dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão do estabelecimento, os quais servem para que todos os processos realizados no estabelecimento tenham sempre o mesmo padrão, independente de quem o realize, mantendo sempre a mesma qualidade dos produtos e serviços ofertados pela farmácia. E é interessante que funcionários de diferentes setores participem de setores onde eles não estão trabalhando, para que eles entendam a importância do seu serviço e como esse serviço afeta o outro setor. Tá? Então, você tem ali, por exemplo, numa farmácia de manipulação, área de vendas e área de laboratório. Tá? Então, as pessoas que estão na área de vendas devem entender como o serviço dela impacta no laboratório. Tá? A gente vai ver isso hoje, como o farmacêutico tem que estar atento a essa capacitação. Vou permitir aqui mais uma pessoa para entrar. Tá? Então, você tem que fazer esse trazer das pessoas a responsabilidade geral da empresa. Tá? Eu falo isso bastante tranquilidade. E se um dia vocês me virem, se eu sair, parar de dar aula, vocês me virem numa drogaria limpando o chão, tá? Talvez eu esteja ali como farmacêutico limpando o chão, porque eu acho que é de competência geral de todos os funcionários, todos os colaboradores. Faltou alguém da limpeza? O chão vai continuar sujo? Não. Você é o farmacêutico, você faz o procedimento ali e você tem que mostrar como faz. Tá? A limpeza de uma farmácia de manipulação é uma limpeza que precisa ser feita tecnicamente. Tá? Ela tem, não é simplesmente passar um pano e fazer uma faxina. Tá? Ela precisa ser bem realizada. Tá? Ela tem alguns cuidados, algumas coisas não podem molhar, alguns equipamentos, cuidado com as matérias-primas. Né? Então, ela tem alguns detalhes especiais. E se você não mostra para o funcionário como faz, ou se você não sabe fazer uma limpeza do chão do laboratório ou da área de vendas da sua farmácia, tá? Então eu acho que você não entendeu bem o que é qualidade. Tá? A qualidade é você pegar a vassoura, pegar o esfregão e, no treinamento, mostrar como você quer que seja feito, certo? Como você quer que limpe aquele detalhe. Professor, mas eu formei para isso, formou para isso. Né? A gente forma para educar pessoas, para explicar para elas por que é importante que o serviço dela seja feito. Né? Quando a pessoa conhece e sabe a importância e a responsabilidade daquele serviço que ela está realizando, ela faz com muito mais emotividade, faz com muito mais tranquilidade, ela tem motivos para realizar aquele serviço. Tá? Ela não faz por fazer, ela sabe que ela tem um motivo a mais para realizar aquela limpeza, aquele medicamento, certo? Então tá. Deve ser fornecido, então, treinamento inicial. A pessoa chega para trabalhar para você, ela nunca entrou naquele estabelecimento, então ela deve ser treinada naquilo que ela vai fazer. Né? E eu acho que isso deve ser exigido por qualquer empresa que você entrou. Você pisou o pé numa empresa nova, numa farmácia de manipulação, que é o que a gente está tratando aqui, você deve ter um treinamento inicial. Você deve ser colocado ali e receber um treinamento de como a empresa quer que você trabalhe. E além do inicial, deve ser contínuo. Né? E a gente está falando aqui de EPI, né? Então, porque está no PGRSS, mas isso é para todas as rotinas da farmácia de manipulação. Você deve receber esses treinamentos iniciais e contínuos, sim. Mas, quanto ao uso e descarte de EPI, também deve ser contínuo, de acordo com o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conforme a legislação específica, né? Máscara, óculos e touca, jaleco,
são coisas que farmacêuticos e colaboradores de farmácia de manipulação já usavam muito antes da pandemia, usavam o dia inteiro. Então, isso é o de menos para quem trabalha em farmácia de manipulação, é o básico. Outro ponto a ser realçado é o cuidado com a visão sustentável da farmácia com manipulação. E o treinamento focado nessa temática é recomendável e essencial. Tá? Você entender que você está num organismo, né, a empresa é um organismo, e que depende de você para que ele se sustente é muito importante. Tá? Então, você poder mostrar que está economizando no seu trabalho, né? E tem dois tipos de economia. Tem a economia inteligente e a economia burra. Né? Tem gente que acha que usar a máscara por 3 dias é uma economia inteligente e vai mostrar isso para o patrão, né, e falar, olha, estou economizando EPIs. Economizar EPI é uma economia burra, porque você vai ter ali um problema de saúde no paciente, no funcionário, tá? E aquele funcionário que vai usar a máscara 3 dias vai depois pegar uma doença nas vias respiratórias e pode aí acarretar 10 dias de atestado médico, você ficar sem mão de obra. Então, saber fazer economia com o uso inteligente, o uso dos recursos que são oferecidos é muito importante, essa visão sustentável. Né? Saber economizar a matéria-prima, pesar corretamente, não ter perdas para o laboratório é muito importante. Tá? Saber economizar, por exemplo, rótulo de medicamento, né? Isso é muito importante, embalagens e toda a esfera de manipulação e processos que exige uma farmácia de manipulação. A sustentabilidade daquela farmácia onde você está trabalhando é fundamental para que você e outras pessoas tirem o seu sustento daquela empresa. Tá? Não é só você que se sustenta. Então, você tem várias famílias ali, além dos pacientes que precisam receber esses medicamentos. A gente tem que ver a visão nobre também do nosso serviço, né? Quando a gente fala de farmácia, a gente pensa só em comércio, e só na questão de receber um piso ou de receber um dinheiro, a gente não pensa, às vezes, na responsabilidade que isso gera para você com relação à sociedade. Né? Isso é muito importante também. Também deve ser instruído sobre procedimentos a serem adotados em caso de acidente e episódios envolvendo risco à saúde dos funcionários ou usuários. Quando você admite funcionários, deve ser precedido de exames médicos, sendo obrigatória a realização de avaliações médicas periódicas de todos os funcionários, atendendo aí ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou PCMSO. Dentro desse controle, você pode falar aí, ou dar palestras, explicar para os seus funcionários sobre a saúde, sedentarismo, alimentação saudável, tabagismo, HIV, né, AIDS, né, doenças sexualmente transmissíveis, porque você mantém os seus funcionários, os seus colaboradores, dentro de uma bolha de proteção que a própria empresa cria para evitar aí que doenças, né, agravem a saúde do funcionário e que ele venha depois a ser afastado por motivos de saúde comum. Então, você sempre tenta cercar seu funcionário de boas condutas com o PCMSO, além de, lógico, esses exames comuns de rotina que os funcionários devem fazer para averiguar a saúde, as vacinas que devem ser tomadas e tudo mais. Bom, quero agora que vocês façam comigo uma introspecção, uma viagem. Né? Imaginem agora que vocês foram contratados, tá, por uma farmácia de manipulação. Então, entrou mais uma pessoa aqui agora na nossa aula. Tá? Então, o nosso exercício agora é esse. Né? Vocês foram contratados pela minha farmácia de manipulação. Então, eu contratei vocês como farmacêuticos da farmácia de manipulação. Certo? E a gente vai realizar aqui agora um treinamento de gerência farmacêutica do laboratório. Eu quero que vocês sintam um pouco o peso da responsabilidade de ser gerente de um laboratório de manipulação. O que você precisa saber para dirigir um laboratório de manipulação? Aqui a gente vai fazer um treinamento com o mínimo necessário de competências que vocês precisam para gerir esse laboratório, tá bom? Então, sintam-se aí em casa, vocês foram contratados e estão fazendo o treinamento para começar amanhã. Lembra que tem a seguinte questão, né? 30 dias de experiência,
na nossa farmácia para saber se o currículo realmente bate com a conduta de vocês. Vamos ver. Esse treinamento, então, visa assegurar as atividades de gerência de laboratório sejam executadas de forma a atender aos requisitos especificados, e a autoridade referente às atividades da gerência de laboratório é do farmacêutico, responsável pelo laboratório. E aí tem um ponto interessante, quando a gente fala assim, não, agora você tem autoridade de farmacêutico sobre o laboratório, tem muita gente que sobe no pé de alface e, não, agora eu posso pisar na cabeça dos auxiliares de laboratório. Na verdade, quando você está entrando no laboratório de manipulação, os auxiliares são, na verdade, aqueles que te sustentam. Então, são pessoas que vocês precisam conquistar e conquistar o respeito dessas pessoas para que você consiga implementar as medidas necessárias para o bom funcionamento do laboratório. Tá? E a gente começa, então, detalhando a responsabilidade sua dentro do laboratório de manipulação. Primeira delas, uma responsabilidade bem simples. Você coordena o armazenamento das matérias-primas nas prateleiras em ordem alfabética. Então, a primeira coisa fundamental para que o laboratório seja organizado é que as matérias-primas estejam ali, tá, em ordem alfabética. Isso elimina muitos problemas de estoque, por exemplo. Doutor, né, geralmente os auxiliares, doutor, não tem tal matéria-prima. Aí você olha lá no estoque, ela está fora da ordem alfabética. Né? Isso gera, às vezes, compras desnecessárias. A matéria-prima fora da ordem alfabética, ela fica ali naquele canto até a validade dela ser considerada vencida. Às vezes você retira ela do estoque do sistema informatizado sem precisar. Então, primeira coisa que o farmacêutico tem que ter responsabilidade é controlar em ordem alfabética. Bem simples, certo? Então, depois que está tudo em ordem lá com as matérias-primas, a gente começa o processo de manipulação. Ele se inicia com a inspeção inicial e a avaliação farmacêutica do pedido. Tá? Para vocês terem uma noção de onde a gente está aqui dentro desse treinamento, falo para vocês que são 34 itens. A gente tem aqui os 2 primeiros. Então, o processo de manipulação começa com a inspeção inicial e a avaliação farmacêutica do pedido. Vamos ver como é que é essa inspeção inicial e como funciona essa avaliação farmacêutica. Tá? Então, ponto 3. Na inspeção inicial, você deve verificar se os dados do pedido, do rótulo e da ficha de pesagem, que aqui a gente vai chamar de FP, estão de acordo com as especificações da receita médica. São observados, no mínimo, os seguintes itens. O nome do cliente, você tem que olhar ali na inspeção inicial, verificar se o produto é de uso interno, externo ou local, ou de homeopatia, para você saber para qual laboratório que vai aquela ficha de pesagem. Verificar as matérias-primas, as respectivas dosagens, verificar o nome do médico, o modo de usar e a posologia daquela medicação, verificar a data de fabricação e a data de validade, de acordo com a tabela de validade de produtos manipulados. A gente tem na nossa farmácia uma validade de produtos manipulados tabelada. Então, já foi feito um estudo e a gente consegue verificar a validade desses produtos, quanto a gente pode colocar para o paciente. A quantidade do produto final solicitada, o número de cápsulas, o peso ou o volume. Tá? Qual é a base veiculadora adequada àquele produto, quando necessário, e verificar se os dados contidos no pedido, inclusive as instruções gerais, estão coerentes com os dados do pedido ou da receita. Tá? Então, você vai observar toda a receita e saber se ela está realmente de acordo com aquilo que está sendo pedido. Tá? Ponto 4. É responsabilidade exclusiva do farmacêutico realizar a avaliação farmacêutica de todos os pedidos, não é de um pedido. Todos os pedidos que entram na farmácia de manipulação, você, como farmacêutico, vai realizar a avaliação farmacêutica. Nessa avaliação, você vai verificar, no mínimo, os seguintes itens: a concentração do produto, a compatibilidade físico-química dos componentes, a dose e a via de administração. No mínimo, você precisa verificar se esses itens estão ok, para todas as formulações que entrarem no laboratório. Número 5, os pedidos que não forem aprovados na inspeção inicial são encaminhados para adequação e logo após são reinspecionados. As inadequações observadas são registradas no formulário erro de vendedoras. Então, nós temos um formulário na farmácia que é o erro de vendedoras, onde você vai verificar onde as vendedoras podem estar errando
E aí você cria ali um índice de erro ou uma meta, uma quantidade de erros que elas podem cometer por mês, tá? E você sempre tenta diminuir essa meta, tá bom? E aí você vai treinando elas também de acordo com as inadequações ou as dúvidas que elas tiverem. Lembre-se sempre que você tem uma área de vendas, que essas vendedoras não são farmacêuticas, elas precisam de uma orientação farmacêutica. A gente aqui está falando de gerência farmacêutica do laboratório. Geralmente existe um gerente farmacêutico da área de vendas exclusiva. Tá? Então a gente tem aí farmácias reais e farmácias ideais. Né? O ideal seria farmacêutico para realizar a área de vendas e pelo menos 2 farmacêuticos no laboratório para realizar a inspeção inicial e final, diferentes. Né? Mas muitas vezes você tem um farmacêutico para isso tudo. Tá? Sexto ponto, o novo rótulo ou ficha de pesagem confeccionados para substituir aquele que não foi conforme deve ter o mesmo número do anterior, como forma de assegurar a possibilidade de se efetuar a rastreabilidade caso seja necessário. Uma nota, nos casos em que for observada a inadequação na dosagem dos produtos, é efetuado contato com o médico para adequação. Então, você, como farmacêutico, você tem que entrar em contato com o médico quando a dosagem do medicamento for considerada inadequada de acordo com a sua avaliação e perguntar para o médico se realmente é essa a dosagem ou para qual motivo ele está realizando essa dosagem fora do padrão daquela medicação. Dado 7, verifique se a ficha de pesagem necessita de orientação técnica adicional. E, caso necessário, registre essa orientação na própria ficha de pesagem ou oriente verbalmente o colaborador. Então, se alguma substância estiver contida no pedido for sujeita aos controles definidos pela portaria 344, ou seja, são medicações de controle especial, verificar se o pedido está devidamente acompanhado dos documentos exigidos, das receitas de controle especial, se está tudo correto e se atende aos todos os requisitos exigidos, conforme descrito no procedimento para vendas. Então, é um treinamento constante entre você, área de vendas e laboratório. Para essa avaliação inicial que a gente está fazendo do pedido, tá? Você tem que ter vendedoras treinadas, inclusive na portaria 344, para saber quais substâncias ela precisa exigir à receita de controle especial. Ah, mas professor, o sistema já sabe. Se ela digitou lá no sistema, o sistema avisa. Sim, o sistema sabe. Mas muitas vezes a avaliação humana ela tem que ser superior ao sistema. O sistema ele pode cometer erros, pode ocorrer problemas de software e a vendedora, o atendente, ele tem que saber verificar isso. Se algum pedido não estiver devidamente acompanhado da respectiva documentação, deve ser devolvido à área de vendas, informando quais inadequações observadas. Tá? Se tem algum problema nesse pedido, registrar o resultado da inspeção no campo conferido por, você assina o seu nome, da ficha de pesagem, encaminhe ao respectivo laboratório para que seja manipulado. Professor, de onde você tirou isso? Isso daqui é parte de um treinamento de uma farmácia de manipulação que eu trabalhei. Isso daqui faz parte do treinamento para gerência de farmacêutico de laboratório. Tá? O interessante aqui é que a gente está vendo o controle de qualidade, ou seja, a gente está vendo o método PDCA, a gente está entrando aqui em todos os processos de ISO 9000 para se realizar esse procedimento de treinamento. E dentro desses detalhes que a gente está falando, estão ali subjetivos as normas da legislação. Então, a maneira de fazer que eu estou passando para você aqui, elas são maneiras de fazer de acordo com o que é pedido pela norma, certo? Pela legislação. Então, tudo isso daqui, tá? Segue rastreabilidade, segue motivos. Então, um bom procedimento, um bom treinamento, ele é embasado na legislação. Então, você tem motivos para fazer, por exemplo, um campo conferido por. Você registra ali a sua conferência inicial. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de ficha de pesagem, né? Aqui pelo sistema Alternate, que é o sistema que fabrica a fórmula certa, que é um dos sistemas bastante utilizados por farmácia de manipulação, cheguei a utilizar. Na verdade, essa ficha de pesagem aqui, eu retirei ela da internet, mas ela é bastante parecida com as fichas que eu utilizava, ou que eu recebia no campo de trabalho, certo? Aqui a gente pode marcar de importante a requisição,
Esse número é muito importante para a rastreabilidade da fórmula, tá? Outros pontos importantes aqui, ó. Essa fórmula aqui, no caso, ela dobrou, tá vendo? O médico pediu 100 cápsulas e ela vai 200, e o paciente vai ter que tomar 2 cápsulas ao dia, certo? Então, o sistema calculou já. Nós temos os cálculos da composição, então são 100 cápsulas de 400 miligramas de carbamazepina, dá 40 gramas de produto, certo? E aí a gente tem aqui o código, o lote e a validade desse produto, certo? Nós temos a fluoxetina, mais 100 cápsulas de 20 miligramas, com o fator de correção, 2,24 gramas, tá? O lote, a validade desse produto. O recipiente utilizado, 18,235 gramas, tá? Qual a cápsula que ele vai? Amanhã no laboratório a gente vai fazer esses cálculos, tá? Com relação a produto, a matéria-prima, recipiente e cápsula, para vocês terem uma noção de como a gente faz esse cálculo. Ah, tá no computador. O computador não acerta sempre, tá? Dependendo da densidade, ele pode ter algumas variações e você precisa saber como realizar esses cálculos, tá? E o pote, 250 gramas, tampa de rosca branca, para você envasar o produto. Tá? Aqui também tem o lote do pote, a validade do pote e a empresa fornecedora. Interessante que aqui, né, já tem bastante informação, né? Você consegue aqui a data de entrada, a data da prescrição do médico, o nome do prescritor, o CRM, tá? O paciente, né? Então a gente tem o RG e tudo mais. É uma ficha de pesagem. Então, para cada fórmula que entra, você tem que observar essa ordem de manipulação, né? Eu indico que vocês estiquem, né, a verificação de cada item desse durante a conferência inicial. Tudo bem? Então, esse tipo de coisa. Aqui, como é medicação controlada, carbamazepina e fluoxetina, as receitas de controle especial também tem que estar anexa à ordem de manipulação. Tudo bem? Seguindo, item 11. Os pedidos de uma unidade que forem enviados a uma outra unidade para serem manipulados somente podem ser encaminhados depois de estarem devidamente avaliados pelo farmacêutico responsável. Que a gente está falando de filial matriz. Então você tem uma filial que não tem, por exemplo, laboratório de sólidos. Ela manda para você esses pedidos para serem feitos na sua farmácia. O farmacêutico de lá tem que avaliar toda a formulação antes de mandar para você fazer a manipulação. Nota: caso seja identificada a necessidade de alteração de contrato, a gerência de laboratório farmacêutico deve auxiliar a área de vendas, principalmente quando a alteração for referente aos aspectos técnicos. As alterações de contrato são registradas na ficha de pesagem ou no pedido de acordo com cada caso. Pode ser que a vendedora calculou errado, tá? E aí você vai ter que ligar para o paciente e falar, olha, o cálculo foi errado, o preço vai aumentar, porque a vendedora calculou errado. Se o cliente, né, se exaltar, você pode falar, não, dessa vez a gente vai manter o preço que foi acordado, mas você já fica sabendo que na próxima vez o preço será alterado, isso dependendo do preço ou da matéria-prima, né, você tem que verificar se a farmácia consegue suportar isso também, e aí você faz essa avaliação com relação às alterações de contrato. Tá? A área de vendas tem que ficar ciente, o paciente, o cliente tem que ficar ciente também. Outra nota, na impossibilidade de utilizar sistema informatizado, o responsável pela emissão da ficha de pesagens será substituído pelo formulário ficha técnica de manipulação, onde são anotados os seguintes dados: data, nome do cliente, as matérias-primas utilizadas nas respectivas quantidades, registro de entrada de cada matéria-prima, rastreabilidade, identificação da balança ou equipamento utilizado na pesagem, assinatura do manipulador e assinatura do responsável pela inspeção durante o processo e inspeção final. Isso daqui era muito utilizado há 20 anos atrás, quando as farmácias de manipulação ainda estavam implantando sistemas. Tá? Há 30 anos atrás não tinha sistema, né? Era tudo feito manual, as vendedoras tinham quase um livro, né, com os preços dos medicamentos, e pela quantidade elas iam calculando a quantidade e o preço final da fórmula de acordo com o preço das medicações e de todo o aparato para realizar a manipulação. A gente tem sistemas que calculam isso. Então, hoje em dia,
muito raramente você utilizaria uma ficha técnica de manipulação, mas na impossibilidade de utilizar o sistema, ainda pode ser feita a manipulação utilizando a ficha técnica, só que você tem que fazer toda a rastreabilidade dentro desses dados aqui que são pedidos. 12. Os pedidos são encaminhados aos respectivos laboratórios depois que é feita a avaliação inicial, tá? Os internos e externos da homeopatia, para que sejam manipulados. Agora a gente vai para inspeções durante o processo. Então, durante o processo são realizadas inspeções pelos auxiliares de laboratório em todas as formulações preparadas. Essas inspeções são realizadas conforme os critérios definidos a seguir. Então, você tem algumas inspeções, o pessoal interno, os auxiliares de laboratório fazem essas inspeções, só que você tem que acompanhar todas, para saber se elas estão sendo realizadas. Por exemplo, cápsulas, peso total da fórmula. A pesagem total das matérias-primas, confrontando os resultados obtidos com o peso total fornecido pela ficha de pesagem, subtrai-se do peso médio das matérias-primas o peso médio do saco plástico de manipulação vazio e efetua-se o registro dessa inspeção no campo peso total conferido por do carimbo contido na ficha de pesagem, considera-se uma margem de erro para esse peso total de mais ou menos 5%. Para a cápsula, então, se for encontrada uma variação maior que a permitida, o fato deve ser imediatamente informado ao farmacêutico para que seja determinada a disposição. Os casos de retrabalho são registrados no formulário Registro de Retrabalho do Laboratório e são também obtidos como meta de você ter menos retrabalho possível dentro do laboratório. Para cápsulas, o peso das cápsulas é realizado de acordo com critérios definidos em instrução de trabalho específica, que é o peso médio. A gente vai realizar isso amanhã também em laboratório. Xaropes e suspensões, a pesagem do total das matérias-primas, confrontando os resultados obtidos com o peso total da ficha de pesagem. Subtrai-se aqui o peso médio das matérias-primas do peso médio do recipiente que foi utilizado e efetua-se o registro dessa inspeção no campo peso total conferido por do carimbo contido na ficha de pesagem. Considera-se uma margem de erro também de mais ou menos 5%. Se for encontrada uma variação maior, também procede-se da mesma maneira, tá? Informa o farmacêutico que vai determinar uma disposição. Nos casos de retrabalho, também registra retrabalho para xaropes e suspensões. Uso externo ao local, aqui a gente tem uma inspeção durante o processo da pesagem do total do produto final manipulado, confrontando os resultados obtidos com o peso total fornecido pela ficha de pesagem. Então, considera-se aqui uma margem de erro de mais ou menos 5%, resultado registrado no campo peso total conferido por do carimbo contido na ficha de pesagem. Tá? Se for encontrada a variação, avisar o farmacêutico também. No caso de retrabalho, registrar no formulário registro de retrabalho. Número 14, a manipulação é concluída e o produto é enviado para a inspeção final quando não tem nenhum outro problema de retrabalho na inspeção durante o processo. Então, você tem inspeção inicial, inspeção durante o processo e agora você vai para a inspeção final. Para aquelas pessoas que estavam em dúvida sobre a qualidade do produto manipulado versus indústria, aqui a gente mostra todo um processo de inspeções iniciais durante o processo de inspeção final. Tá? E não é coisa para vigilância ver, né? Elas têm que acontecer porque elas são parte da rotina de processo da manipulação. Se você não tem esses registros, a manipulação para e você não consegue desenvolver aquela forma. Então, a partir dos registros de inspeção inicial durante o processo de inspeção final, você está dando o aval para aquela medicação ser liberada para o paciente. Nos processos de inspeção final, a gente tem para laboratórios diferentes. Para uso interno, essa inspeção final dos produtos é realizada pela gerência de laboratório, farmacêutico, ou por um auxiliar de laboratório devidamente treinado. Então, nessas inspeções são verificadas, no mínimo, os seguintes itens. Se o rótulo e o produto atendem aos requisitos da receita, se a inspeção do peso médio das cápsulas foi realizada e se o resultado foi satisfatório, se o produto manipulado está identificado com as etiquetas de advertência, quando isso for aplicável, de acordo com as especificações contidas no documento Orientações Gerais de Produto. A gente tem um documento que orienta esses produtos. Tá? A inspeção final dos rótulos, fichas de pesagens,
número de produtos manipulados, etiquetas de advertência, quanto aplicável e características gerais do produto, é realizada conferindo os seguintes itens. Então, aqui a gente detalha a inspeção final. Para rótulos, verificar nome do cliente, verificar as matérias-primas do rótulo e respectivas dosagens, verificar a disposição do produto, a quantidade de produtos solicitados, confrontar novamente as especificações do rótulo com os dados da receita ou do pedido verbal. Para fichas de pesagens, verificar o nome do cliente, a assinatura na ficha de pesagem dos responsáveis pelas diferentes etapas de processo, quem conferiu, quem pesou, quem manipulou e quem finalizou o processo. Verificar a quantidade de produtos solicitados, né? Verificar se os registros de entrada das matérias-primas estão devidamente registrados na ficha de pesagem e verificar se a identificação dos equipamentos utilizados nas medições foi devidamente registrada na ficha de pesagem. Ainda na ficha de pesagem, verificar o tipo de embalagem, a cor, tamanho da cápsula, quando for o caso, e verificar se a forma farmacêutica está conforme receita ou pedido verbal. No número de produtos manipulados, verificar sempre a quantidade de produtos manipulados. Isso é muito importante porque várias fichas de pesagens dentro do laboratório, às vezes você tem ali 2 produtos em um pedido. E aí no final chega só um. Pode ter ocorrido que uma ficha teve um extravio dentro do laboratório e está dentro de outro pacote que vai para outro cliente. Então você tem aqui um pedido de 2 produtos que tem apenas um e um pedido de um produto que tem 2. Né? Então, se ocorre esse tipo de erro, que é erro humano da ficha de pesagem ser extraviada dentro do laboratório, você precisa ali verificar no final o número de produtos manipulados sempre. Né? Isso é muito importante. E colocar as etiquetas de advertência quando for o caso. Se for uma suspensão, por exemplo, verificar se a etiqueta agite antes de usar está afixada ao rótulo. Verificar se estão afixadas também a embalagem, as orientações necessárias sobre os produtos, conforme está detalhado no documento Orientações Gerais de Produto. Tá? No final, as características gerais do produto acabado, verificar se as características do produto estão de acordo com o padrão requerido, utilizando na análise critérios técnicos com base em conhecimentos adquiridos ou recorrendo à literatura disponível se necessário. Nota, o documento Orientações Gerais de Produto contém aí as informações que auxiliam na realização da inspeção final dos produtos. 17. Inspeção final dos produtos de uso externo ou local de homeopatia. Aqui a gente vai para a inspeção final de uso externo local. É realizada também pelo farmacêutico ou um auxiliar de laboratório sob sua coordenação. Realizada a inspeção do rótulo, ficha de pesagem, número de produtos manipulados, etiqueta de advertência, quando aplicável, e características gerais do produto acabado, como segue. E aí tem que fazer as mesmas inspeções também em uso externo. Rótulo, ficha de pesagem, número de produtos manipulados e etiquetas de advertência, quando for o caso. Tá? Nesse caso aqui de uso externo homeopatia, a gente tem uma característica do produto acabado bastante interessante. Verificar se a essência do produto, o cheiro, está de acordo com as características especificadas, ou em caso de solicitação do médico ou do cliente, se está de acordo com o que foi solicitado. Tem cliente que exige, eu quero uma essência lavanda, eu quero uma essência erva doce, eu quero uma essência X, eu quero sem essência. E aí, no final, para produto de uso externo, você tem que fazer essa verificação também. Uma inspeção final realizada pelo laboratório é registrada no campo finalizado por da ficha de pesagem e no campo conferido por do pedido. Os produtos aprovados são encaminhados para expedição. Se for detectada alguma não conformidade, é responsabilidade da gerência de laboratório analisar criticamente a situação e determinar quais são as adequações necessárias. Os produtos não conformes são tratados conforme especificado no procedimento para controle de produto não conforme. Tá? Então, não conformidades podem ocorrer em todas as etapas do processo e a gerência de laboratório tem que estar atenta a essas não conformidades se ocorrerem. Nota, expressamente proibido que uma mesma pessoa seja responsável por mais de uma das seguintes etapas: inspeção inicial, pesagem, manipulação, inspeção durante o processo e inspeção final. Faz-se exceção apenas às atividades de homeopatia e produtos de uso externo, onde é permitido que o mesmo colaborador faça pesagem e manipulação. Então, você precisa aqui de pessoas diferentes para cada uma dessas etapas. Isso é muito importante
para que uma pessoa verifique, né, uma etapa está sendo realizada e se ela foi realizada e por quem ela foi realizada. Responsabilidade da gerência de laboratório coordenar, então, as atividades de manutenção de equipamentos. Aqui a gente termina esse treinamento com as últimas listas, né? A gente está no 20, vai até a 34, das condições de execução do processo dentro do laboratório. Então, a gerência de laboratório tem que coordenar as atividades de manutenção de equipamentos e é realizada conforme critérios definidos e especificados na ficha de manutenção de cada equipamento. Então, você tem que ser responsável pela calibração e manutenção de todos os equipamentos que são utilizados no laboratório, inclusive ar-condicionado, certo? Exaustores, tá? Não é só balança, não é só pesagem, não é só pH-metro de controle de qualidade. Você precisa de uma visão geral de todos os equipamentos que estão ali no laboratório. 21. Coordenar a análise de água, realizada internamente uma vez na semana, e na análise externa, realizada em laboratório qualificado, conforme instrução de trabalho específica. Nota, realizada internamente a verificação do pH da água uma vez na semana. Essa análise é realizada nas lojas que dispõem o medidor de pH. 22. Coordenar as atividades de lavagem de reservatório de água, realizado por uma empresa qualificada no período não superior a 6 meses. Lavar a caixa d'água, né, o reservatório, e coordenar essas atividades para que elas aconteçam. 23. Coordenar as atividades de asepsia do laboratório, os utensílios e colaboradores de acordo com a respectiva instrução de trabalho. A limpeza do laboratório, como que se lava todos os equipamentos, é de importância também, de responsabilidade sua. Coordenar a execução das atividades de desinsetização, desratização do espaço físico da empresa, realizado no período não superior a 6 meses. Geralmente, farmácias de manipulação estão em setores centrais das cidades, então você precisa ter empresas para fazer a desratização, por mais limpo que você seja. Do lado da sua farmácia de manipulação tem uma lanchonete, do outro lado tem um restaurante, do outro lado tem uma loja de roupas, do outro lado tem uma papelaria, e essas empresas não têm a mesma asepsia de uma farmácia de manipulação. Então, a chance de animais e insetos desses estabelecimentos invadirem a sua farmácia de manipulação existe. Você tem que contratar empresas para fazer essa desinsetização e desratização periodicamente. 25. Coordenar atividades do controle da contaminação cruzada. Então, você tem que verificar a asepsia das cabines de manipulação a cada fórmula manipulada, não estar lá sempre, mas fazer um treinamento com esses colaboradores e verificar se eles estão realizando essas asepsias. Asepsia das luvas com álcool 70 antes de cada manipulação. Lavagem das mãos e antebraços com água e sabão ao chegar no laboratório. Lavagem dos utensílios utilizados na pesagem de cada produto pesado. Limpeza diária do laboratório, limpeza do sistema de exaustão, pesagem das matérias-primas de forma individualizada, utilizando pratos de pesagem ou papel, uso de luvas para manipular, a troca das luvas a cada expediente, sempre que for ao banheiro e sempre que for necessário, uso de paramentação com jaleco, touca, luva, máscara e propé, utilização de cabines de manipulação individuais e separadas, tá? Coordenar atividades do controle de temperatura e umidade do ambiente, realizado diariamente pela manhã e à tarde, e esse registro é efetuado no formulário controle de temperatura e umidade. Os potes utilizados para fracionar as matérias-primas podem ser reutilizados desde que a gente observe alguns aspectos. Permite-se reutilizar um pote para armazenar o mesmo lote de um mesmo produto. Havendo mudança de lote, o pote pode ser lavado e feita a asepsia com álcool 70, o mesmo produto. Potes plásticos utilizados para armazenar pós ou líquidos devem ser utilizados para um mesmo produto, podem aí. E potes de vidro podem ser utilizados para produtos diferentes, desde que devidamente lavados e realizada a asepsia com álcool 70. Potes que tenham absorvido cor e odor não podem ser reutilizados. Responsabilidade da gerência de laboratório, assegurar que durante o manuseio das matérias-primas, os colaboradores estejam devidamente uniformizados, com máscara, luva, touca, jaleco e propé. As diluições necessárias, elas atendem aos mesmos critérios da manipulação dos produtos e sejam realizadas no controle da qualidade.
As matérias-primas relacionadas na listagem de fotossensíveis devem ser armazenadas em recipientes opacos, de forma a preservar suas características originais contra a luz, né? Aquelas que estão na listagem de termossensíveis, armazenadas na geladeira, com controle diário da temperatura para assegurar a preservação das características originais, e as matérias-primas relacionadas como hidrolisáveis receberam tratamento devido e armazenadas em recipientes devidamente fechados. Na utilização de matérias-primas tratadas, a gente viu nas aulas passadas, tem fator de correção, tem que registrar na ficha de pesagem o número da ficha de fórmula padrão, que especifica a matéria-prima e as demais substâncias agregadas e os respectivos registros de entrada. Cada trimestre, o gerente de laboratório realiza uma autoinspeção na sua loja, o registro de roteiro de autoinspeção, né, para você fazer uma simulação de uma inspeção da vigilância sanitária. As inadequações observadas são relacionadas e determinadas respectivas disposições a serem adotadas. O gerente de laboratório é responsável por registrar as entradas e saídas de substâncias controladas pela portaria 344, seguindo critérios definidos na instrução de trabalho para registro de medicamentos controlados. E aí você vai acessar o SNGPC e vai fazer entradas e saídas conforme a legislação manda. 31, nos 3 dias úteis antes do término de cada mês, é feita uma verificação dos produtos em estoque, observando os respectivos prazos de validade e o estado de conservação da embalagem. Substâncias que estiverem com prazo de validade a vencer no término do mês seguinte são retiradas imediatamente das prateleiras, devidamente segregadas e identificadas. O registro dessa verificação é efetuado na ficha de verificação de validade. É providenciado, então, o descarte em lixo hospitalar ou entrega à vigilância sanitária no caso de medicamentos sujeitos ao controle especial, conforme os critérios definidos no procedimento para controle de produto não conforme. As matérias-primas que apresentarem sinais de deterioração nessa verificação, nas suas embalagens, são reanalisadas pela gerência de laboratório ou pelo controle de qualidade, a fim de determinar sua disposição. Essa reanálise é efetuada mediante o laudo do fabricante ou do revendedor, ficha de especificação de matéria-prima ou literatura especializada. A disposição dada a essas substâncias é determinada de acordo com o resultado de análise. E para finalizar nosso treinamento, essas são as condições adequadas de execução do processo, os parâmetros que nós seguimos. Como forma de assegurar a conformidade dos produtos, definimos as tolerâncias aceitáveis para medições efetuadas durante o processo, como segue: peso, mais ou menos 5%, pH, mais ou menos 1, temperatura de geladeira de 2 a 14 graus Celsius, temperatura de ponto de fusão, mais ou menos 7 graus Celsius, e umidade relativa do ar de 20 a 88% de umidade relativa. Certo? Aqui a gente termina o nosso treinamento para gerência de laboratório. Acho que todos vocês estão aptos a trabalharem ou a fazer esses 30 dias, né, de experiência na farmácia de manipulação. Tá? Deixa eu ver aqui, se tem uma pergunta aqui no nosso chat. Professor, matéria-prima é despesada um mês antes de vencer? Sim. Tá? A gente faz a verificação da determinação da validade, a gente vê lá que ela vai vencer mês que vem, tá? Você já separa, segrega ela e leva para a área de descarte. Aquela matéria-prima que vai vencer mês que vem, provavelmente ela já deu o lucro que tinha que dar para a farmácia. Ela está ali, se ela não deu o lucro que tinha que dar, não é nesse mês que ela vai dar. E provavelmente uma formulação com essa matéria-prima, ela ia vencer na mão do paciente antes de terminar o prazo de posologia desse paciente. Por exemplo, 30 dias. Né? Ela não vai ter 30 dias e vai vencer na mão do paciente. Você não pode fazer uma manipulação e estender esse prazo de validade dessa matéria-prima. Tá bom? As matérias-primas, por exemplo, se ela vai vencer daqui 2 meses, a validade do seu produto, ela tem que seguir o prazo de validade mínimo da menor matéria-prima, que vai vencer primeiro. Então, se você tem uma matéria-prima que vai vencer dentro de 2 meses, você não pode estender o prazo de validade final desse produto para mais de 2 meses. Tá? Então, você tem que verificar se o paciente vai utilizar essa
formulação dentro do mês que vale todas as matérias-primas. Tá? O sistema te ajuda, ele te avisa. Tá? Ele cria essa lista e ele avisa se isso vai ultrapassar ou não a posologia do paciente. Certo? Agora, finalizando aqui, né, quero saber de vocês. O que vocês acham aí da responsabilidade do farmacêutico em farmácia de manipulação? Tá pouco ou quer mais? Acho que tá pouco, né? Ninguém falou, então tá demais. O pessoal já desistiu de nada. O pessoal já desistiu aí de trabalhar em manipulação, certo? Isso mostra para vocês o seguinte, o que eu quero concluir aqui, tá? Tudo isso daqui é rotina. Dentro de uma rotina, com os meses dentro de uma farmácia de manipulação, isso daqui você vai aprendendo e fica muito mais claro com o passar do tempo. Aqui eu falei rápido demais também, que a gente só tem 1 hora para falar sobre todos esses procedimentos. Então, num treinamento real, seria mais devagar, as dúvidas estariam mais dispostas, muita coisa, misericórdia, Ana Paula, muita coisa mesmo. E vocês teriam mais tempo para perguntar. Um treinamento para gerência de laboratório, ele demora pelo menos 1 semana, né? Ele não fica aí em um dia só, né? Então, são muitas dúvidas e a gente vai treinando com a prática, certo? Mas isso aqui serve para mostrar também para vocês o valor do trabalho de vocês, certo? Que vocês vão pegar de responsabilidade deve refletir no salário que vocês vão receber também, certo? Nunca o piso é demais, né? Você chegar num local e o pessoal falar, mas eu não quero pagar o piso do farmacêutico. Avalia qual é a responsabilidade que você vai fazer, qual é o serviço que você vai pegar, certo? Se vale realmente ou não o piso que eles, o piso ou o valor que eles estão pretendendo pagar para vocês. Eu acho isso muito importante, você ter consciência da responsabilidade. Muitas vezes a gente sai da faculdade, eu saí da faculdade, eu já tinha essa consciência porque eu trabalhava em farmácia de manipulação, mas a faculdade em si não me passava muitas vezes o peso da responsabilidade que era ser farmacêutico. Então, aqui nessa aula de hoje eu queria passar um pouquinho disso para vocês, certo? Um pouco dessa coisa, desse peso, dessa responsabilidade, né? Não para vocês correrem ou desistirem do curso, para vocês terem noção do quanto que vale o trabalho de vocês. É um trabalho de um valor inestimável, se a gente for pensar em preços de dinheiro mesmo. Mas é possível ser realizado, tá bom? Basta ter calma, paciência e principalmente organização. Organização com fichas de pesagem, organização com processos, certo? Então, o farmacêutico organizado, ele evita muitos problemas. Ele tem ali processos bem definidos, horários bem definidos, né? Você consegue falar para o seu cliente, pode buscar tal hora seu medicamento que está pronto, ou amanhã. Lembrando que medicação não é fast food. Muita gente chega na farmácia de manipulação, quer o medicamento para daqui 1 hora, tá? E não é fast food. Fazer um medicamento, ele precisa de todas essas etapas, precisa de todos esses registros para que ele saia conforme aí o cliente precisa, ok? Alguma dúvida mais com relação ao treinamento e capacitação relacionada ao farmacêutico? Estamos conversados? Professora, eu tenho dúvida na aula de prática de amanhã. Que horário que ela é? Sim. Ela começa às 7 da noite, certo? Igual eu tenho aula nesse horário, como é que faz? Como você tem aula, se você tem o horário comigo nesse horário? É porque eu sou plano de estudo, né? Não, então você está chocando o horário, você não devia ter feito essa disciplina. Pois é, e o Alisson me colocou nessa disciplina. Não, então você E tem é a aula dele amanhã ainda. Então você tem que perguntar para ele. Pergunta para ele amanhã se ele te libera semana que vem, porque semana que vem vai ter a mesma aula. Então, se você quiser fazer semana que vem, beleza? Paulo, mas será que ela só faz controle ou farmacotécnica também? Porque a aula de amanhã não é farmacotécnica, não? Isso, é farmacotécnica. A farmacotécnica são 2 horários. Ah, sim, não, eu faço só controle de qualidade. Tá certo, então. Aí eu não tenho aula de prática, então? Não. Essa aula é para quem faz farmacotécnica, certo? Eu falei que ela era complementar porque nessa aula de farmacotécnica a gente vai manipular cápsulas. A gente vai fazer uma encapsulação, que é a fórmula base, aí,
protocolo base para muitas fórmulas de farmácia de manipulação, certo? Então, por isso que a gente vai fazer essa complementação lá. Mas você não vai perder nada com relação a esse estudo. Ah, não, tá ok, então. Obrigada. De nada. Então, pessoal, podemos finalizar. Professor, tudo tranquilo. Então, boa noite a todos. Vamos ter a gravação aqui, né, para a gente finalizar. E até semana que Boa vem noite. com controle de qualidade.